Bem-vindo a mais um vídeo. Antes de tudo, eu agradeço demais sua presença. Meu nome é Caio, eu sou ilustrador, fotógrafo e designer gráfico profissional. E nesse vídeo aqui eu já vou responder sua pergunta, como você viu aí no título. Sim, você pode usar o Photoshop sim para fazer desenvolvimento de marcas, de logotipos, de símbolos. O que acontece? Eu acredito que essa regra, tá, de que você não pode utilizar o Photoshop para fazer trabalhos de marcas, tá, de design corporativo, provavelmente foi sendo criado esse tabu devido a alguma sugestão de algum designer específico falando a respeito de vetor, e aí alguém que talvez não entendia muito bem assim foi replicando isso e acabou virando uma regra, tá, uma lei. E se você faz ao contrário ou fala ao contrário, você acaba sendo apedrejado, tá? Mas essas questões elas não se aplicam assim na prática, tá? Não é bem assim que funciona. Eu vou te explicar direitinho em relação a isso. A ideia é te ajudar, tá? Te auxiliar aqui a se libertar um pouco desses tabus e entender melhor essa questão. Bom, por que eu falo isso e com base no que eu afirmo que você pode fazer no Photoshop? Bom, eu tenho muitos anos de experiência, sou bacharel em design, tá? Eu sou formado e eu atuo na área desde a minha formação, que foi ali em 2012. Então, o que eu recomendo para você, inicialmente você deve fazer uma marca na plataforma, tá? De uma maneira, num software, de uma forma que você fique confortável. Por exemplo, eu utilizo primeiro o lápis e papel. Então eu trabalho primeiro no lápis e papel, defino todo o conceito, faço pesquisas, tá? Vou atrás de materiais na internet, de marcas similares, vou estudar a respeito de como que vai comportar a tipografia, se precisa ser marca, se precisa ser símbolo, se precisa ser logotipo. Posso deixar aqui abaixo também na descrição um vídeo que eu auxilio melhor nessa separação. Isso tem que ser definido junto com o cliente, tá? Cada caso vai ser um caso, se ele vai precisar de um símbolo ou não, mas esse é material para outra aula. Então, uma vez que eu defino isso, né, que você pode definir isso, você faz as experimentações primeiro no papel, aí você vai aplicar esse material num software. E nessa parte do software, você deve fazer primeiramente no que você se sente mais à vontade. Você se sente mais à vontade trabalhando no Canva, você consegue fazer por lá? Beleza, faz por lá. Você prefere o Photoshop? Faz no Photoshop. Você gosta do Corel? Faz no Corel. Você gosta do Illustrator? Faz no Illustrator. Por exemplo, a questão de fazer no Corel ou no Photoshop ou no Illustrator, porque o Photoshop ele trabalha com bitmap. Então bitmaps são imagens que têm pixels. Então se uma imagem tem pixels, se você der zoom ou se você ampliar ela muito, ela vai aparecer uma bordinha de pixel, tá? Que pode dar um pouco de serrilhado. Porém, o que acontece? Imagine que você faça essa marca, inclusive eu mesmo trabalho assim, que eu recomendo se você tem mais familiaridade, se você gosta mais do Photoshop, você venha fazer ela trabalhando no Photoshop. O que você vai fazer? Você pode trabalhar essa marca com um tamanho muito grande, numa escala, provavelmente essa marca não vai ser impressa desse tamanho. E mesmo se for, fica fácil você convertê-la para vetor, já vou chegar lá. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com um tamanho padrão, um tamanho quadrado, de uma média aí de 5.000 pixels por 5.300 dpi de resolução. É um tamanho enorme, tá? A pessoa ela pode imprimir a marca dela no tamanho de uma parede, que não vai aparecer pixel e não vai aparecer serrilhado. E o arquivo não fica pesado assim, porque você está trabalhando só com formas, tá? Só com shapes. E aí agora vem as dicas. Você trabalhando com a sua marca em PNG e com altíssima resolução, você não precisa se preocupar com essas questões. Você vai ter um fundo transparente, você vai ter muita qualidade, não vai dar pixel, não vai ficar serrilhado. O arquivo é mais prático, tá, para aplicação em outros softwares, até mesmo do seu cliente, caso ele desejar aplicar em outros materiais. Às vezes é mais prático ele utilizar o PNG. E fazendo pelo Photoshop também você consegue exportar em vetor, tá, caso seja necessário. Vou deixar uma aula aqui no final desse vídeo e a segunda aula aqui na descrição também, uma aula que eu mostro como que você faz vetor e exporta em vetor pelo Photoshop. Porque utilizando a ferramenta da Pentool, por exemplo, ela trabalha com shapes. Você pode converter a forma num shape, exporta como PDF, tá? É muito mais prático. E ele também vai funcionar ali. Fora que, se você tiver esse PNG nessa altíssima qualidade e você precisa transformar em vetor rápido, jogar, por exemplo, no Illustrator, existe uma função que chama Image Trace, que é excelente. Ele faz o vetor automaticamente ali com 2 cliques da sua marca. Como você fez em PNG em altíssima resolução, você joga lá com um clique, já resolve para você, você já tem sua marca vetorizada. Também você pode enviar esse arquivo para o seu cliente, tá? Então assim, quanto mais possibilidades você enviar, melhor. Eu particularmente sempre faço isso. Eu trabalho com ela no Photoshop, que eu sinto mais confortável, primeiro no papel, depois eu passo para o Photoshop, trabalho ela lá, envio o PNG e só por precaução eu salvo ali, eu faço um image trace dela e envio também um vetor para o cliente, tá? Porque o que acontece muito também na prática, eu já cansei de ver isso, tá? De relatos de colegas, por exemplo, trabalha na gráfica e aí recebe lá o material do designer.
o material bem bagunçado, bem confuso, tá? Às vezes feito no Illustrator ou no Corel, e o funcionário tem mais dor de cabeça para reestruturar e reorganizar o arquivo do que se fosse num PNG. Eu já vi profissional até pedindo, falou, cara, me envia num PNG, num PDF, que é mais fácil, é mais prático para mim, do que você ficar me enviando esses arquivos todos confusos, todos bagunçados, tá? No Corel ou no Illustrator. Então, assim, pela experiência, pela prática, eu te garanto, você pode fazer tranquilo, tá? Você não precisa ficar com essas amarras, essa prisão, de que você só pode fazer marca no Illustrator ou no Corel, tá? Em programa vetorial, isso não existe, tá? Você não precisa ficar preso dessa forma. E eu sei que existem designers grandes que falam isso, que ficam afirmando esse tipo de coisa pra você, mas você lembra, você tem Image Trace, você tem PNG em altíssima qualidade e você pode vetorizar depois. Então o que você tem que ficar atento? Faz no software que você sente mais à vontade, e aí você pode utilizar esses outros softwares só para vetorizar, tá? Caso precise, lembrando, no Photoshop você também vetoriza. Retomando ao meu caso, igual eu mencionei, eu domino o Illustrator, eu fui professor de Illustrator durante 4, 5 anos, tá? Eu domino o software também, mas eu não gosto muito dele. Mesmo eu dominando o Illustrator, eu prefiro fazer no Photoshop e mando pro Illustrator depois. Ah, mas é 2 trabalhos. Na verdade não, porque no Photoshop eu faço mais rápido, tá? Eu tenho mais agilidade, eu faço mais rápido, eu tenho mais destreza e depois eu utilizo o Image Trace ou vetorizo manualmente por lá. Então é bem mais tranquilo, bem mais simples. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que te tenha tirado um peso aí das costas, tá? Você não precisa ficar aprendendo o CorelDRAW para fazer marca, não precisa sofrer com isso. Tô deixando o link aí das aulas na descrição para te dar um apoio. E basicamente é isso. É só um adendo em relação ao que o pessoal fala muito de vetor, é porque vetor você pode, é uma imagem assim, matemática, né? Então você pode dar zoom infinito, ampliar ela infinito, que ela não vai dar serrilhado, não vai dar pixel. Então você não precisa se preocupar com isso, só trazendo essa observaçãozinha aí rápida em relação a vetores. Então valeu demais, brigadão, sucesso!